Olá pessoal, hoje no Zoom nós vamos tratar de um tema polêmico e que está em evidência na novela Força do Querer, é a questão de gênero. E também vamos falar sobre o uso do hormônio testosterona. Para que serve? Para quem serve? E para isso eu bati um papo com o endócrino Dr. Caetano Domênico e também com o terapeuta especializado em sexualidade Job dos Reis. Vamos lá conhecer melhor um pouco desse assunto que com certeza confunde a cabeça de muita gente. Olha, eu confesso que até a minha, viu? Tô aprendendo. Testosterona é o hormônio masculino. É o hormônio que confere todas as características masculinas. Musculatura, distribuição de gordura, barba, pelos, o desenvolvimento genital, desde o feto até a puberdade, é produzido numa quantidade muito maior nos homens e muito pequena nas mulheres. E é ele que desenvolve toda a masculinidade. A diferença entre testosterona e anabolizante é que a maioria dos esteroides anabolizantes são derivados da testosterona. A própria testosterona tem efeito anabolizante, mas não são só os hormônios esteroides sexuais que têm efeito anabolizante. Por exemplo, o hormônio do crescimento tem efeito anabolizante, a insulina tem efeito anabolizante. Efeito anabolizante, Val, é tudo que faz a pessoa ganhar peso, seja em gordura ou seja em musculatura. O que a gente tem de derivado de testosterona que é usado como anabolizante é a oxandrolona, o decadurabolin, que também é outro derivado de testosterona, mas a testosterona tem efeito anabolizante. Ela pode ser usada tanto injetável quanto via oral, a via transdérmica também pode ser usada. A indicação da via de administração desses hormônios depende um pouco de cada característica de paciente. Então, por exemplo, paciente que tem colesterol alto é preferível que use injetável e não via oral, porque usado via oral vai ter um efeito de primeira passagem hepática e pode aumentar o colesterol nessa paciente ou nesse paciente, o que não é desejável, né? E só esclarecendo, a testosterona ela tem uso terapêutico, não é só como anabolizante que ela pode ser usada. Ela foi desenvolvida para reposição hormonal em pacientes que deixam de produzir, pacientes no que a gente chama de vulgarmente andropausa, né? A falência testicular, a falência de produção de hormônio de testosterona, no homem da testosterona, na mulher com a menopausa é a falha da produção de estrogênio. Não existe uma idade certa, mas a partir dos 40, 45 anos já começa a haver um declínio nessa produção. E para conseguir provar isso, existe um exame clínico? Exame, a dosagem de testosterona, né? A gente faz uma pesquisa aí com dosagem dos hormônios, vê por que está acontecendo esse declínio, examinando a função testicular do paciente como um todo. Às vezes a gente pede exame de imagem, ultrassom. E algumas limitações para a reposição da testosterona no homem são o aumento da próstata, né? Então isso pode limitar essa reposição hormonal. Hoje em dia a gente está vivendo uma epidemia de obesidade na população mundial. E a obesidade está ligada a um declínio da testosterona. Os obesos geralmente têm queda na testosterona. Então, quando a gente analisa essa produção, às vezes a gente recomenda que o paciente perca peso e isso recupera essa produção de testosterona. E às vezes a gente tem que iniciar uma reposição hormonal. Uma vez iniciada a reposição hormonal, ela tem que ser contínua. Quando a gente inicia a reposição hormonal, o testículo simplesmente para de produzir. E nunca mais volta? Muito difícil. Se a causa da queda na testosterona for por envelhecimento, o testículo não volta a produzir. Se nós fizermos essa reposição com doses fisiológicas normais, não há prejuízo nenhum para o paciente.
a não ser que esse paciente tenha já desenvolvido uma hiperplasia prostática ou um câncer de próstata. Aí está contraindicada a reposição de testosterona. A hormonioterapia para adequação do paciente transgênero existe. Quando ela é indicada? A gente não pode começar uma reposição hormonal para um paciente transgênero que vai se transformar realmente um feminino para um masculino, né? Porque vai androgenizar o paciente, ele vai criar músculo, ele vai mudar a deposição de gordura, vai deixar de ter um corpo violão para ter um corpo reto, em V, né? A testosterona, ela queima a gordura? Ela diminui o depósito de gordura subcutânea, embaixo da pele. Tanto é que se a gente fizer a prega cutânea no homem, ela é pequena. Ele tem pouca gordura embaixo da pele. Diferente da mulher, que a prega cutânea é maior, ela tem mais gordura embaixo da pele, principalmente em quadris, né? Coisa que o homem não tem. A gente brinca entre os endocrinologistas dizendo que a testosterona é um hormônio poderoso, é mesmo. Ela transforma o sexo feminino numa pessoa com características masculinas, né? Assim como o estrogênio pode fazer o contrário, né? Mas o que eu queria salientar é que assim, não basta uma pessoa chegar num consultório do endocrinologista e dizer eu sou transgênero, para que a gente esteja autorizado a começar uma reposição hormonal. O início da reposição hormonal vai mudar todas as características fenotípicas da pessoa, vai mudar o corpo dessa pessoa. Então, a gente precisa ter um aval psiquiátrico do psicólogo, atestando que realmente essa pessoa é transgênero. Não é numa avaliação superficial, em uma única consulta que a pessoa vai perceber isso e vai atestar isso, que o profissional vai atestar isso. Isso é uma coisa séria porque não tem volta, não pode haver arrependimento. No caso da Ivana, que é um transgênero, ela não produz testosterona. Então ela vai ter que fazer essa reposição hormonal com a testosterona para o resto da vida. Porque o homem, diferente da mulher, que para a produção do estrogênio na menopausa, o homem produz testosterona para o resto da vida. As mudanças que a testosterona causa, que são muito evidentes, né? O engrossar da voz, o nascimento de pelos e barba, né? Isso acontece de verdade nos pacientes que começam a terapia hormonal, nos transgêneros que começam a terapia hormonal, e acontece também com os homens. O maior exemplo que a gente tem disso é a puberdade. O que muda na puberdade? O que faz acontecer a puberdade é a produção de testosterona. A testosterona é responsável pela mudança de um menino para um homem, né? E se a gente dá testosterona para uma mulher transgênero, vai acontecer a mesma coisa. E o caso contrário, quando um paciente nascido com sexo masculino quer transformar o corpo numa paciente de sexo feminino, né? O caminho é um pouco diferente. Não basta só ele tomar o estrogênio, são várias fases. Bloquear a produção de testosterona para depois começar a usar a progesterona e o estrogênio, que vão dar as características femininas, desenvolvimento de mamas, né? Acúmulo de gordura em quadris, né? Para ficar com o corpo, com a silhueta feminina, diminuição de pelos, e a fase final dessa transformação seria a cirurgia de adequação sexual. Agora, eu imagino o que a gente está vendo na novela, pessoas que tomam hormônio, uma menina que ela quer se transformar em um homem, com aparência de homem, que ela se sente assim. Ela não precisa necessariamente ser homossexual e nem fazer uma cirurgia para mudança do sexo, é isso? Tem transgêneros que não fazem a cirurgia e tem alguns que precisam fazer a cirurgia para se sentir bem, né? Mas só quem faz a cirurgia é o transgênero. O travesti, por exemplo,
não faz a cirurgia, não é correto fazer, porque o travesti ele está adequado para aquele corpo. Ele não é uma mulher presa no corpo de um homem. Ele é daquele jeito. Eu acho importante, Val, a gente falar sobre o estigma que esses hormônios têm. Por causa de pessoas que fizeram mau uso disso, muita gente acha que o hormônio faz mal. Existe o uso correto, existe o uso errado disso. Então é importante a gente prezar pelo bom uso e claro que eles têm indicações. É importante procurar um profissional, um endocrinologista, para fazer o uso correto. Eu recebo aqui tanto os pacientes que querem fazer o uso correto, quanto os pacientes que já fizeram o uso errado e vêm aqui com as consequências. Que tem que, então, prezar pelo bom uso. Então procurem um médico. E agora eu vou falar com Job, psicólogo especializado em sexualidade, um assunto que está nas rodas de conversas, graças à personagem Ivana, ou Ivan, na novela Força do Querer, os transgêneros, um assunto polêmico que precisa ser melhor entendido. Sim, nas últimas décadas está mais em evidência o assunto. E isso se deve bastante à questão da própria militância, né? Então, as pessoas têm exigido o seu direito de ser, né? Então, obviamente que não só a militância, mas também os profissionais da saúde, da área de medicina, psicologia, têm se engajado nesse processo, principalmente de despatologizar, né, as identidades trans. No sentido de que são pessoas, como qualquer outra, que sentem, que amam, simplesmente elas não se identificam, né, com o seu gênero designado ao nascimento. Elas sentem-se do gênero oposto àquele que foi designado quando ela nasceu. E nesse momento, a novela e as grandes mídias, até a capa da Veja dessa semana, a gente vê matérias na Folha, na internet, isso ajuda muito a jogar a luz e a gente a conhecer um pouco sobre esse assunto, né? E diminuir a confusão. Com certeza, ajuda a esclarecer, ajuda a entender, inclusive ajuda as pessoas que de repente não sabiam o que elas estavam sentindo e quando elas leem uma reportagem é como se elas tivessem um clique. Nossa, está falando da minha pessoa, eu me sinto assim, então não estou sozinho no mundo, né? Outras pessoas também sentem, pensam, vivenciam o que eu sinto, né? Então, como um psicólogo define os transgêneros? O que são? Quem são? Transgêneros, nós vamos entender que são os indivíduos transexuais, ou seja, quem são os transexuais primeiro? São aqueles indivíduos que eles nasceram, né, de um sexo. Ao nascer desse sexo, foi designado a ele um gênero correspondente a esse sexo e ao longo do seu desenvolvimento ele não se reconhece nesse gênero que lhe foi designado ao nascimento. Ou seja, ele sente que ele é do sexo, do gênero oposto ao qual foi designado quando ele nasceu. Também entra dentro dos transgêneros as travestis, as pessoas que têm uma identidade de gênero que a gente chama de fluida, né? Aquelas pessoas que elas não se reconhecem nem como homem, nem como mulher, ou que transitam entre o feminino e o masculino. A pessoa transgênero, ela muitas vezes não é homossexual. Sim, o que nós temos que entender? Que nós estamos falando, quando a gente fala de transgênero, nós estamos falando de identidade sexual. Nós não estamos falando de orientação sexual. Então, o indivíduo que tem uma identidade sexual feminina, transgênera, ou masculina, transexual, esse indivíduo ele pode ter uma orientação sexual heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual. Como o caso da garota da novela. É importante a gente entender isso. Então, no caso do Ivan, ele nasceu biologicamente mulher, aí o gênero construído em relação ao sexo biológico dele era feminino, e aí, no determinado momento, a Ivana descobre assim, não, eu não me reconheço como mulher, eu me reconheço enquanto homem. Então, eu sou homem, sou um homem trans, e eu amo um outro homem. Então, a minha orientação sexual é homossexual.
Agora, se o Ivan... A grande confusão, exatamente, a confusão é causada justamente aí, porque as pessoas olham somente para o sexo biológico e nós temos um sexo que nós chamamos cultural, que é gênero, que é uma construção. O que é ser homem? O que é ser mulher? Né? Isso é construção. Isso não vem compulsoriamente pelo fato de termos nascido macho ou fêmea. Isso pode despertar na pessoa em qualquer idade? Sim, inclusive existem alguns países que já trabalham com o diagnóstico de transexualidade já na infância. Já temos inclusive várias situações onde crianças de 3 anos de idade, que é o momento em que o indivíduo é a idade onde o indivíduo ele se reconhece enquanto pessoa, desenvolve memória, já tem percepção de mundo, onde nós temos crianças de 3 anos que já falam. Ela nasceu menino, a família o identificou como menino e ela constantemente afirma: eu sou menina, eu quero ser chamado pelo nome X. Né? Mas também pode acontecer com uma pessoa muito na adolescência, na fase adulta ou na adultez, né? Vamos pensar aí, numa adultez já madura também pode acontecer. E a gente vê o caso do cartunista, né, do Laerte. A Laerte, ela foi se construindo ao longo do processo. Primeiro, ela faz uma afirmação inicial de apenas ser uma crossdresser, ou seja, um homem que gosta de usar e atuar no feminino apenas como fantasia e como fetiche, e ao longo do tempo ela se descobre como uma mulher. E né? ela foi um homem hétero, casado, com filhos. Exatamente, exatamente. Ele esteve hétero a maior parte da vida dele, né? Casou, teve uma esposa, teve filhos. E como que a psicologia, Job, recebe um paciente? Qual a orientação que é dada? A psicologia tem um papel, no caso das identidades transexuais, né, de acolher esse indivíduo, né, que chega ao nosso consultório, no sentido de dar suporte para que essa pessoa faça um enfrentamento, porque ela vai fazer um enfrentamento, haverá sofrimento. E não sofrimento pelo fato dela ser uma pessoa transexual, mas o fato de ainda nós temos na nossa sociedade muito preconceito e muita falta de conhecimento sobre a identidade sexual dessas pessoas. E o caminho pelo qual elas chegam muitas vezes tem a ver com a questão da mídia, a questão que estão nos jornais, nas revistas. Então a pessoa lê a matéria e se identifica e vai buscar ajuda. Né? E a família também é tratada nesse momento? Sim, a família ela precisa de um suporte, porque o sofrimento não será apenas do indivíduo transexual, mas a família também precisa de suporte para apoiar esse indivíduo e para poder fazer os enfrentamentos das outras pessoas. E essa transformação ocorre na cabeça e no visual da pessoa, mas ela também pode fazer o uso de hormônio. O período de transição do indivíduo transexual começa a partir do momento que ele se reconhece. É o primeiro passo da transição. Depois disso, vem a questão da pessoa se colocar diante da sociedade, dos amigos, da família. E posteriormente, aí vão ter os elementos que fazem parte do gênero oposto, os acessórios, como ele vai expressar. E aí, alguns indivíduos, sim, e outros não, vão desejar ir por uma etapa que seria a terapia hormonal, que é fazer o uso de hormônios para poder transformar o corpo. Então, no caso do indivíduo homem trans, vai fazer o uso de testosterona. No caso da mulher trans, vai fazer o uso de estrogênio. Mas tudo isso precisa ser acompanhado por médico, porque tem os riscos. Assim como, né, no caso das mulheres e dos homens que precisam fazer reposição hormonal no decorrer da sua vida, tem alguns riscos, os indivíduos trans também vão ter esses riscos. Então eles precisam ser acompanhados. E vão ter indivíduos que não vão querer fazer absolutamente nada no sentido de terapia hormonal ou de cirurgia. Simplesmente esses indivíduos vão adotar um comportamento, atitudes correspondente ao gênero a qual se identifica e já estão satisfeitos. Olha, para quem é de fora realmente é um assunto complexo, né? Mas não é um assunto novo. Desde quando existe a humanidade, isso existe, né? Sim, como eu falei agora, está em alta esse assunto, com a novela, com as mídias no mundo todo, inclusive, né? E a gente está tentando entender, não é? Mas acho que é fundamental a gente respeitar.
Sim, é aquilo que eu sempre falo. Não é uma questão de aceitar, é uma questão apenas de respeitar a escolha que é do outro, porque existem tantas outras coisas na vida que a gente não aceita. Mas por ser uma escolha do outro, a gente passa a respeitar. E claro, com certeza, se a gente olhar a história da humanidade, né, a identidade transgênera, a atitude transgênera, ela sempre existiu. Claro, obviamente, que nós temos que lembrar que a sexualidade, ela ao longo da história foi um tabu, né? Então, num dado momento foi prescrito, né, que que existiam só homem e mulher e que todo homem e toda mulher deveria ser hétero, casar entre si e ter filhos, né? Então isso, obviamente, acabou que muitas pessoas ficaram na marginalidade. E hoje, né, com o processo da militância, nós estamos vendo que a família, né, dentro desse modelo tradicional, existe, ela é possível, mas existem também outras formas da gente exercer a sexualidade, constituir família, né? Não apenas esse modelo tradicional. E outra coisa, o modelo tradicional não vai acabar, ele vai coexistir com os outros modelos, né? Ninguém vai impor uma ditadura transexual, uma ditadura homossexual. Não, nós estamos só pedindo assim, vamos respeitar. Existem outras possibilidades e todas podem se coexistir neste mundo. Que na verdade existe, ninguém criou. Ninguém, não é uma opção, né? A gente pode dizer opção. Existe, é fato. É do ser humano, né? Faz parte da humanidade, né? Não é uma invenção. Na verdade, é um reconhecimento dessas expressões. Obrigado. Eu que agradeço.